fazer com que tu tenhas resultados de 5, 6, 7 anos em apenas 1 ano ou quem sabe até em menos tempo. Porque o que eu já quero que tu entendas desde o início é o quê? É que existem 2 maneiras de nós aprendermos, 2 maneiras de nós evoluirmos na vida. Nós ou aprendemos com os nossos erros, só que essa maneira sai cara, leva tempo e é preciso muito esforço, ou então o que nós podemos fazer? Aprender com os erros dos outros, saltar erros, saltar etapas e acelerar o nosso processo. É isso que eu quero que tu busques na tua vida, que tu tenhas sucesso de maneira mais rápida. E vamos entender que maneira mais rápida não é algo preguiçoso, não é aquela história de quem quer ter resultados sem fazer nada. Não, vamos entender. O que eu sempre busco para mim e para os meus clientes é o quê? Não é sobre sucesso sem fazer nada, é sobre esforço, trabalho inteligente. Ou seja, qual é a melhor forma para eu chegar lá? Qual é a forma de eu chegar lá que me vai dar mais resultados com menos esforço e de maneira mais rápida. Ou seja, o meu objetivo para mim e para ti é o quê? É sobre esforço, sobre trabalho inteligente. Não é sobre tu não fazeres nada, é sobre tu trabalhares de maneira inteligente. E aqui já está o que eu te quero trazer. Tu podes aprender com os teus erros, ou seja, a maneira muito esforçada, ou tu podes aprender com os erros dos outros, ou seja, trabalho inteligente. E é sobre isso que eu quero falar contigo, sobre aprender com os erros dos outros. O que eu te quero trazer hoje é uma técnica que eu já quero que tu anotes aí o nome, modelagem. Vamos já entender que modelagem não tem nada a ver com imitar ou copiar os outros. Não. Modelagem é o quê? É tu pegares no outro como molde, entre aspas. Tu moldares o que o outro fez e não imitares e copiares o que o outro fez. E antes que tu entendas não, antes que tu penses que modelagem não funciona, que modelagem é copiar os outros, isso tudo, eu quero já que tu entendas. Nós vivemos a nossa vida toda modelando pessoas, tudo. O que tu sabes hoje, aprendeste como? Modelagem. A forma como tu vês o mundo hoje, modelagem. A forma como tu te comportas hoje, modelagem. Tudo é modelagem. Quando nós éramos crianças, quem é que nós modelávamos? Crianças. Modelávamos os nossos parentes. Depois fomos crescendo, fomos para a escola, começamos a modelar os nossos professores, ou seja, de forma resumida, modelamos quem? O nosso ambiente mais próximo. Nós somos seres que trabalhamos a partir da modelagem. A forma como eu me comporto hoje, como tu te comportas hoje, foi alguém, tu modelaste isso a alguém. A forma como tu falas hoje, como tu te expressas hoje, é modelado por alguém, foi modelado por alguém. A forma como tu vês o mundo hoje foi modelado por alguém. Nós precisamos de entender, queiras ou não, nós vivemos a partir da modelagem. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem conhecimento, então usa a modelagem de maneira passiva, sem foco, sem consciência e sem intencionalidade. O que eu quero que tu faças a partir de hoje é tu começares a modelar de forma intencional. Ou seja, não andares mais aí a modelar sem dares conta, não.
tu modelares de maneira intencional. E a primeira pergunta que eu já quero que tu faças a ti próprio, depois de tu entenderes que todos nós vivemos a partir da modelagem, que todos nós, de maneira consciente ou inconsciente, vivemos modelando os outros, questiona-te quem quem é que tu modelaste? Questiona-te. Até ontem, quem é que foi a pessoa ou as pessoas que tu modelaste? Sim, os teus pensamentos foram modelados, os teus comportamentos foram modelados. Quem é que tu modelaste até ontem? Porque vamos entender, dependendo da pessoa que tu modelaste, o que é que acontece? É muito provável que tu tenhas resultados muito idênticos à pessoa que tu modelaste. Porquê? Porque se tu modelaste essa pessoa, ou seja, se tu pensas como ela, se tu ages como ela, se tu tens os mesmos comportamentos que ela, o que é que acontece? Muito provavelmente tu vais ter os mesmos resultados. Por isso é que é muito importante nós entendermos quem é a pessoa que nós estamos a modelar. Porque o que acontece? Se eu estiver a modelar uma pessoa fracassada, uma pessoa sem sucesso, uma pessoa pobre, o que é que vai acontecer? Se eu modelo essa pessoa, eu vou ter os resultados dessa pessoa, certo? Faz sentido. Se eu, entre aspas, copio os pensamentos daquela pessoa, as atitudes daquela pessoa, a visão de vida daquela pessoa, praticamente de maneira automática, eu vou ter os resultados daquela pessoa. Por isso é que a modelagem é tão importante. De novo, questiona-te: quem é que eu tenho modelado? Qual foi a mentalidade que eu modelei? Quais foi os pensamentos, os comportamentos, a visão de mundo que eu modelei? Quem foi a pessoa ou as pessoas que me passaram isso tudo? Questiona-te sobre isso. E a partir daí questiona-te: ok, se eu modelei aquela ou aquelas pessoas e aquelas pessoas têm aquele resultado, eu quero ter um resultado idêntico ao delas. Esse é o próximo nível de pensamento que tu precisas de acessar para a partir daí tu entenderes: a minha modelagem está correta ou eu preciso de mudar as pessoas que eu tenho moldado? Essa é a pergunta que te vai levar para um outro patamar. É esta vai mudar, vai fazer com que tu mudes a rota da tua vida. É tu modelares as pessoas em que tu te queres tornar, porque até ontem, de maneira inconsciente, tu moldaste umas pessoas, muito provavelmente, de novo, teu ambiente mais familiar, porque afinal é com quem convives mais tempo. Modulas essas pessoas. Só que tu agora vais olhar para esse ambiente e vais-te questionar: "É esta a vida que eu quero ter? São estes os resultados que eu quero para a minha vida?" Se forem, está tudo certo. Se não forem, o que é que tu precisas de fazer? Modelar novas pessoas. Vamos entender, se eu quero ter sucesso, se eu quero ser quem é que eu vou modelar? Ou seja, quem é que eu vou tomar como modelo? A pessoa que já chegou ao sucesso ou a pessoa que está no fracasso? Quem é que eu vou modelar? Porque o que é que acontece? A maioria das pessoas
até quer ter sucesso. A maioria das pessoas até quer ser rica ou próspera, abundante. A maioria das pessoas quer evoluir, só quer aquela modela. A maioria das pessoas quer evoluir, sim, mas tem como modelo pessoas do fracasso. E vamos entender, se o meu modelo é uma pessoa de fracasso, o que é que significa? Significa, de novo, eu quero que tu entendas isto, de novo, se eu modelo uma pessoa de fracasso, eu vou ter os mesmos pensamentos, eu vou ter os mesmos comportamentos e obrigatoriamente eu vou ter o quê? Os mesmos resultados. É lógica, é batata, ou seja, não tem ciência, é a lógica. Se eu mudo os comportamentos, os pensamentos, é óbvio que eu vou ter os mesmos resultados. De novo, para, questiona. Quem é que eu tenho modelado? A minha visão do mundo foi modelada por quem? Quem é que eu peguei como modelo? Uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de fracasso? A minha mentalidade, ela está a ser modelada por quem? Por uma pessoa de fracasso ou por uma pessoa de sucesso? Os meus pensamentos são de fracasso, são de sucesso. Os meus comportamentos são de fracasso, são de sucesso. Se eu mudo uma pessoa fracassada não tem como eu ter resultados de sucesso. E de novo, vamos entender, modelagem, tu modelas a todo o mundo. Eras bebé, criança, como é que tu aprendeste a andar? No mundo, os outros, certo? Viste alguém a andar, tu pegaste como modelo essa pessoa de maneira inconsciente, de maneira instintiva, foi isso que tu fizeste. Tu viste os outros a falar e tu foste gesticulando os lábios, a boca, a língua, até conseguires começar a falar. A tua visão de mundo hoje, de vida, de futuro, foi modelada por alguém. Até a forma como tu foi modelada por alguém. A grande questão de novo é quem modelou essa tua vida? Quem muda esse teu futuro? Essa é a pergunta. Porque, de novo, se eu modelei a pessoa para cá, qual é o caminho que eu vou seguir? Sucesso ou fracasso? Óbvio que vai ser o fracasso sempre, porque é isso que eu tenho como modelo. Se o mapa, entre aspas, que eu tenho na minha cabeça é de fracasso, é óbvio que vou ter fracasso. Mas quando eu começar a mudar pessoas de sucesso, ou a absorver, a adquirir um novo mental, eu vou ir noutra estrada. É isto que eu quero que tu entendas. Tu comeces a modelar as pessoas de sucesso. Vamos entender, muda não é copiar, não é imitar. Porque vamos entender uma chave muito importante, que talvez nunca ninguém te tenha explicado. Eu não quero que tu modeles os comportamentos daquela pessoa. Eu não quero que tu copies, tu imites o que aquela pessoa faz. Eu quero que tu vás a um ponto mais profundo. Em vez de te questionares o que ela faz, não é? Quando tu olhas para a pessoa, tu questionas o que é que ela faz. Eu quero que tu vás a um pensamento mais profundo. Em vez de ser o que é que ela faz ou o que é que ela fez para chegar lá, eu quero que tu te questiones porquê que ela fez aquilo, porquê que ela fez. Ou seja, eu não quero que tu entendas o comportamento, ou seja, o que ela fez. Eu quero que tu entendas a mentalidade, ou seja, o porquê de ela fazer, porque se tu só entendes o que ela tu só vais imitar o que a pessoa faz, mas quando tu entendes o porquê de ela fazer, tu estás a modelar não o comportamento,
mas sim a mentalidade que levou ao comportamento. Imagina que tu queres modelar um um copo, ok, o objetivo é modelar o copo. Tu pensas: "O que é que ela fez?", tu vais-te lembrar, ela fez um copo. Tu vais fazer um copo igual. Se foi de vidro, faz de vidro. Se foi de plástico, faz de plástico. Se foi de ferro, de ouro, faz de ouro. Mas quando tu te questionas porquê que ela fez e tu vês: "Ah, ela fez para colocar líquido lá dentro", esse foi o porquê. E tu já mudas a tua mentalidade. "Ah, ok, então já não tenho que copiar o copo". Se é para colocar líquido lá dentro, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma caneca, eu posso fazer uma chave. Porquê? Porque eu entendi o porquê, porque eu entendi o pensamento, porque eu entendi o objetivo. E aqui tu já não copias, tu já não imitas, tu modelas, tu pegas no modelo e adaptas à tua realidade. Porque caso contrário: "Ah, eu vou copiar o que aquela pessoa fez". Ok, imagina que é na mesma o copo. A pessoa fez o copo. "Ah, mas eu não tenho o molde para o copo", já não faz. "Ah, mas ela fez o copo de vidro, eu não tenho o vidro para fazer o copo", já não faz. Mas quando tu entendes o porquê, "Ah, ela fez o copo para meter líquido, ok, eu vou fazer um copo, mas eu não tenho vidro, tranquilo, eu vou fazer de plástico, ou então vou fazer de ouro, de lata, do que tivermos à mão, posso fazer de madeira". Porquê? Porque tu entendeste o porquê. Isto é o que eu quero que tu entendas para modelares a outra pessoa. Eu quero que tu acesses a um nível mais profundo. Ela fez aquilo, ok, mas porquê que ela fez aquilo? Qual é que é o objetivo? Qual é que é o propósito? Qual é que é o pensamento que está por trás do comportamento? É isso que eu quero que tu faças, porque vamos entender, se eu quero ter sucesso, eu posso alcançar o sucesso por 2 caminhos. Eu posso ir na tentativa e erro, vai ser um caminho que vai levar muito tempo, vais andar perdido, vais errar muito e podes nem lá chegar. Ou tu podes o quê? Comprar, aprender, comprar erro dos outros. Tu tens 2 caminhos para o sucesso. Se tu queres ter sucesso, tu podes ir pela tentativa e erro sozinho ou parares e questionar. Quem é que já chegou aonde eu quero chegar? Ok, o que é que ele fez para lá chegar? Comprar os erros dos outros e acelerar o teu processo. Assim vais evoluir 5 anos de resultado ou 5 anos de esforço em apenas 1 ano, modelando o outro, entendendo o que o outro fez. E como é que tu vais fazer isto na prática? Simples, vai. O primeiro ponto é tu questionar aonde é que tu queres estar daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, onde é que tu queres estar? Qual é a vida que tu queres ter? Qual é o emprego, o salário que tu queres ter? Essa é a primeira questão, o primeiro ponto e o mais importante em tudo na vida, é tu sempre teres definido os teus objetivos. É tu sempre saberes aonde queres chegar, qual é o objetivo, aonde é que eu quero estar daqui a 5 anos. É a partir de tu teres objetivos bem definidos que tu vais entender qual o caminho a seguir. E falando em objetivos definidos, já sabes, ou se não sabes, já vais ficar a saber. No próximo dia, acho que até é dia 27 de abril, ou seja, daqui a um mês, quase, eu vou dar-te uma imersão sobre o quê? Sobre a ciência do sucesso. Para tu entenderes o quê? Para tu entenderes a ciência por trás das pessoas que alcançam o sucesso. E mais importante ainda,
vais aprender a definir os teus objetivos de maneira neurologicamente, cientificamente correta. Ou seja, definir objetivos de maneira correta para tu nunca estares perdido, para tu teres os teus objetivos e tu saberes o caminho a seguir. Se tu queres cair dentro da imersão, basta clicar no primeiro link que está na descrição deste vídeo, clicas no link e garantes o teu convite. E tu lá dentro vais aprender a definir os teus objetivos, porque no definir objetivos é o primeiro e o mais importante passo. Tu decidires aonde é que eu quero estar daqui a 5 anos. Ok, tu já sabes os teus objetivos, já sabes onde queres estar daqui a 5 anos, seja família, saúde, casa, salário, estilo de vida, tudo. Ok, vamos para a segunda pergunta. Se eu já sei onde eu quero estar daqui a 5 anos, agora vou-me questionar: quem quem já chegou quem já chegou onde eu quero chegar? Porque sim, muito dificilmente tu vais ser o primeiro a chegar a algum lado. Já alguém lá chegou. Por isso, se já alguém lá chegou, significa que alguém já trilhou o caminho das pedras por ti. O que é que tu tens que fazer? Entender o caminho das pedras, saltar essas pedras, modelar quem já lá chegou e acelerares o teu resultado. E como é que tu vais modelar essa pessoa? Se for uma pessoa próxima de ti, tu podes falar com ela. Mas se for uma pessoa distante que tu não tenhas acesso, o que é que tu podes fazer? Tu podes ler algum livro dessa pessoa. Agora temos a internet, de certeza que tu tens vídeos no YouTube, ou seja, ler, ver vídeos, quem diz vídeos, palestras. Comprar algum curso dessa pessoa, algum curso, algum produto, como por exemplo, um curso, e a partir daí tu vais modelar essa pessoa, modelar os pensamentos, modelar os hábitos, modelar os comportamentos e de maneira praticamente automática, tu vais alcançar os resultados dessa pessoa, ou então resultados muito idênticos. Porque vamos entender, se eu tenho os mesmos comportamentos, se eu tenho os mesmos pensamentos, se eu tenho a mesma visão, eu vou ter o quê? Os mesmos ou idênticos resultados. É lógico, não tem ciência nenhuma. Ou melhor, tem ciência, mas é lógico. Se eu imitar entre aspas, modelar os comportamentos, os pensamentos, a visão, as atitudes, eu vou ter resultados muito idênticos. Este é o poder da modelagem. De novo, lembra-te, tu tens 2 caminhos: tentativa e erro, fracasso, 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 ou tu podes ir pela via mais rápida, comprar erros. Simples demais. Se o outro já trilhou o caminho, tu não precisas de trilhar o novo caminho. Tu podes seguir o caminho, tu podes ir junto com ele e acelerar os teus resultados. Isto é o que eu quero que tu entendas sobre a modelagem. Que tu, no fim, sentes e questiones aonde é que eu quero estar daqui a 5 anos. Ou seja, quais são os teus objetivos para daqui a 5 anos. Se tu não tens os objetivos ainda definidos, fica tranquilo que no dia 27, na imersão, eu vou te ajudar. Mas o primeiro ponto é tu definires os objetivos. Ok, eu já sei aonde eu quero chegar. Próximo ponto, quem já chegou aonde eu quero chegar. Foi esta pessoa, esta e esta. Ok, agora eu vou modelar essa pessoa. Quais foram os pensamentos dela? Os comportamentos dela, que livros é que ela leu, que curso é que ela fez, como é que ela vê o mundo. Essa é a parte mais importante, é a mentalidade. Como é que a pessoa vê o mundo?
como é que a pessoa interpreta o mundo. A partir de tu entenderes isso, basta seguir passo a passo e tu sem hipótese, para erro, vais acelerar demais a tua vida. Este é o poder da modelagem. Isto era o que eu queria que tu entendesses hoje. Senta-te e define aonde é que tu queres chegar. E a partir daí, questiona-te: quem já chegou aonde eu quero chegar? Qual foi o caminho que essa pessoa percorreu? Porque sim, vamos entender um ponto muito importante. Imagina que eu quero ser rico. Ok, não existe um único caminho para a riqueza. Existem vários, múltiplos, infinitos caminhos. O que tu vais fazer é questionar-te qual caminho é que tu deves seguir. E depois de te questionares sobre o caminho que deves seguir, segue um único caminho. Não andes a saltar de caminho em caminho. Porque o que é que acontece? Se tu estás aqui e tu queres chegar aqui, ou seja, A, B, e tu fazes um bocadinho do caminho, só que agora saltas e vais para outro caminho, agora saltas e vais para outro caminho, tu nunca chegas a lado nenhum. Entraste num caminho, percorre esse caminho até ao fim. Entende sobre modelagem, modela quem já chegou aonde tu queres chegar e percorre esse caminho. Lembra-te que não é assim no estalar de dedos, do dia para a noite. Mas lembra-te também, a vida vai passar de qualquer forma. Tu podes viver uma vida sem destino, ou tu podes viver uma vida com destino, com objetivos, modelando as pessoas de sucesso. A vida é tua, os objetivos são teus, mas a vida vai passar e vai. Porque esse ser, a mesma pessoa, tu podes ser alguém muito melhor. Busca a tua melhor versão, busca modelar as pessoas de sucesso, busca aprender com quem já chegou aonde tu queres chegar. Entende a mentalidade, entende os hábitos, entende os comportamentos, modela essa pessoa e acelera na vida. Esta foi a live de hoje. Eu desejo o resto de um magnífico dia e já sabes, se não for antes, até à próxima.